Bom dia, pessoal. Eu sou o Fábio, falo pela Oliveira das Ciências. Essa menina aqui bonita é comendo pomada aqui, a Ágata. Ela vai me ajudar aqui, vai me assessorar nessa discussão que a gente vai travar. Em alguns meses aí, eu li lá o Pai Rico, o Pai Pobre. E a discussão que se traz ali é mais profunda do que aquela coisa que a gente acha que não, é autoajuda, não, não é bem assim. Primeiro que ele fala sobre a riqueza, sobre como obter e tal. E as pessoas têm a ideia errônea que aquilo é autoajuda. Mas por detrás, pelo menos a leitura que eu fiz, eu vi três coisas lá que, se eu não me engano, é do Hegel: a tese, a antítese ou antitese e a síntese. Como é que é isso? Acompanha aí que vocês vão entender essa coisa toda. E se puderem também, dê uma like aí para ajudar na construção do canal, que a gente vai tentar construir conhecimento mesmo, trazer reflexões para poder nos aprimorarmos, para evoluir. É bem essa a ideia. Percebam isso. Ele abre lá o livro contando lá sobre o exemplo, dois exemplos que ele teve: o pai rico e o pai pobre. O pai pobre se caracteriza pela figura do pai, do próprio pai biológico. Como é que é isso? Enfim, o pai dele sempre incentivava a educação e ele dizia o seguinte: olha, filho, não essas palavras, mas era assim: filho, somente o estudo, o esforço, aquela coisa, o respeito e tal, você ou nós todos vamos conseguir riqueza, ou vamos conseguir chegar em algum lugar e tal, não sei o quê. E ele fazia aquilo. Pelo menos ele teve isso como exemplo. Nós temos a primeira tese aí. Ao mesmo ponto que ele observava esse pai e tal, ele se construía enquanto pessoa. Percebam, nós somos o que nós somos também. Eu acho que isso é muito importante, o cuidado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque o ser humano, principalmente na fase de desenvolvimento, ele aprende por imitação, ele vai imitando quem está próximo. Daí o cuidado, isso eu estou dizendo do ponto de vista de professor. Daí o cuidado com quem que os adolescentes, as crianças se envolvem, para não fazer besteira, né? Porque quando não tem um adulto para orientar, que é o caso que a gente acontece muito aqui agora, outras pessoas educam. Então cuidado com isso aí e tal. Então o Robert, ele Kiyosaki, ele via lá o seu pai e ouvia os conselhos. E nesse momento entra a figura de uma outra pessoa que foi importante na formação dele, que não sei se era amigo, eu não lembro muito bem como que era isso, mas era uma pessoa que ele chamou, o apelidou de pai rico. Como é que é isso? Essa pessoa, na cabeça dele, pelo menos é o que ele via, não sei se isso é verdade, ele dizia o seguinte: olha, enquanto todo mundo pensava, eu preciso trabalhar para ter as coisas, ele pensava diferente. Ele falou: olha, como é que eu chego a isso? Como é que eu obtenho isso? Então o esforço dele está mais do ponto de vista criativo, do que só um esforço físico. Eu acho que essa é a grande diferença entre pai rico e pai pobre. Aí então eu tenho lá uma tese, uma antitese. Então eu tenho o pai rico, uma tese, e o pai pobre, uma antitese, uma antítese. E o Robert, enquanto garoto, jovem e tal, ele se via, ou pelo menos via esses dois exemplos, evidentemente tinha muitos outros e tal, e a partir da tese e a antítese, ele criou a síntese, ou seja, o que ele realmente queria. Esse é o bacana do negócio, porque, ó, e é importante pensar nisso, porque quando você tem a possibilidade de pensar em várias coisas e tal, você também tem a possibilidade de se colocar, escolher, ou você aceita, acata a primeira ideia que vem. Isso aí, inclusive, se você for para estudar, você vai fazer isso porque vai escrever uma monografia ou qualquer coisa. Você dá uma tese, uma antitese, ou seja, uma oposição e uma contraposição, e você tem uma síntese. Essa síntese, ela pode você acatar uma coisa, uma oposição, ou você pode refutá-la, você pode pegar a contraposição para si, ou pode refutá-la, ou a partir dessas duas você criar uma terceira. Então, nesse sentido, eu acho que o livro foi muito importante, porque não é só autoajuda, ele mostra, pelo menos é a leitura que eu fiz, tá? Ele mostra como é que foi a constituição dele. Ele teve esses dois exemplos, desses dois exemplos ele foi se construindo, lembrando que nós só somos quem nós somos hoje por meio e através do trabalho. Aí, voltando um pouquinho para. Não vou parafrasear o Marx, porque de repente eu vou falar bobagem. Mas olha, o trabalhador, ele antigo,
ele era individual, ele fazia, cortava uma árvore e produzia, ele viu o resultado do trabalho dele. Daí entra o capitalismo e vai falar assim, olha, você vai fazer uma coisa, apertar um parafuso, você vai fazer não sei o que e tal. O trabalhador, ele já não é mais dono e senhor do seu trabalho, ele cumpre uma fase, ele não vê o resultado do trabalho dele. Eu acho que com a tecnologia agora, meio que se resgatou isso, porque é possível hoje nós vermos o resultado do nosso trabalho. Espero que seja o trabalho intelectual. Mas você consegue ver. Por exemplo, se você grava um vídeo como esse que eu estou falando aqui agora, você vê lá quantas pessoas curtiram, vê lá quem gostou, quem não gostou, e você vê o resultado disso tudo, né? É diferente se eu tivesse numa fábrica lá, manuseando não sei o que, apertando parafuso, eu via que ao final saía um Ford, por exemplo. Mas eu fazia parte de uma pequena fraçãozinha do que foi feito ali. Eu não era dono de nada. Essa é a ideia das relações de trabalho e tal. Bom, mas enfim, é isso, pessoal. Eu acho que é bem isso que o Robert queria mostrar, é a tese, a antitese ou a antítese e a síntese. E vale a pena ler o livro. E se, pessoal, gostou, dá um joinha, dá um ok aí e tal, colabora com o canal para a gente poder construir mais e mais com isso. Tá legal? Valeu, até mais.